A China não tem energia suficiente e está enviando ondas de choque para a economia global. China sem censura. Bem-vindo ao China sem censura, eu sou Chris Chappell. No mês passado eu falei sobre o colapso iminente da gigante imobiliária chinesa Evergrande e como isso poderia devastar a economia global. Alguns chamam isso de momento Lehman Brothers da China. Foi o colapso da Lehman Brothers em Nova York que desencadeou a crise financeira de 2008. Bem, agora há uma crise ainda maior. A crise de energia da China supera qualquer problema com a Evergrande, segundo investidores. Em agosto, o Partido Comunista Chinês ordenou que basicamente todas as regiões da China reduzissem drasticamente o consumo de energia. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China definiu cotas de energia rígidas. Quase metade das regiões da China não cumpriram as metas de consumo de energia estabelecidas por Pequim e agora estão sob pressão para restringir o uso de energia. E isso é uma má notícia para as províncias de Jiangsu, Zhejiang e Guangdong. Elas estão no coração industrial da China, que representa 1/3 da economia chinesa. Mas quão ruim é isso? Uma nova ameaça para a segunda maior economia do mundo, Goldman Sachs, os analistas mais recentes que cortaram as últimas previsões do PIB da China, junto com cortes de energia recentes. Este vídeo na mídia social mostra uma família com 2 crianças presas em um elevador após uma queda repentina de energia. Isso mesmo, alguns síndicos de prédios desligaram os elevadores. E algumas estações de bombeamento municipais foram fechadas, o que levou uma cidade a pedir aos residentes que armazenassem água extra pelos próximos meses, embora mais tarde tenha retirado o conselho. E pior ainda, isso pode afetar o Natal, mas depois do intervalo. Bem-vindo de volta. Então, sim, a falta de energia na China levou os governos locais a cortarem energia para suas comunidades, às vezes prendendo famílias em elevadores. Mas a verdadeira má notícia é que isso pode ameaçar o Natal para nós aqui na América. Você sabe que o Natal é só para ganhar presente. E se nós não comprarmos besteiras baratas o suficiente, o Papai Noel não vai vir. E essa é a verdadeira razão pela qual o elfo na prateleira está te vigiando. O problema é que tudo é feito na China. E para cumprir as cotas de energia exigidas pelo Estado, as fábricas estão reduzindo a produção. Autoridades locais em Guangdong disseram que muitas empresas estão tentando reduzir a demanda de trabalho para 2 ou 3 dias por semana. Em Jiangsu, uma província com uma economia quase tão grande quanto a do Canadá, siderúrgicas fecharam e algumas cidades estão desligando as luzes das ruas. E na vizinha Zhejiang, cerca de 160 empresas com uso intensivo de energia, incluindo empresas têxteis, foram fechadas, enquanto em Liaoning, no extremo norte, 14 cidades ordenaram cortes de energia de emergência. Então, por que há falta de energia? Bem, o líder chinês Xi Jinping estabeleceu cotas. Será que é porque ele está tentando cumprir a sua meta de ter um pico de emissões de carbono na China até 2030? Bom, você sabe o quanto o Partido Comunista Chinês se preocupa em cumprir suas promessas internacionais. Xi disse que não vai nem mesmo começar a cortar o consumo de carvão até 2026. Mas as Olimpíadas de Inverno de Pequim estão chegando. E a crise de energia na China é parcialmente causada pelas Olimpíadas, já que o presidente Xi Jinping tenta garantir céu azul nas Olimpíadas de Inverno em Pequim em fevereiro. Mas isso pode não ser grande coisa, já que eles estão proibindo a vinda de espectadores estrangeiros. Mas a verdadeira razão para a crise de energia é que as fábricas chinesas estão em grande demanda agora, enquanto a economia global começa a engrenar depois de todos os lockdowns da pandemia. O crescimento dos pedidos de smartphones, eletrodomésticos, equipamentos de ginástica e outros produtos manufaturados que as fábricas da China produzem impulsionou o aumento. E a realidade é que a China ainda depende principalmente do carvão para obter energia. Esse aumento na demanda de energia significa um aumento no preço do carvão. Esse ano, o carvão térmico na China passou de $104 por tonelada para $265 por tonelada. Mas os reguladores chineses não permitiram que as concessionárias aumentassem as taxas o suficiente para cobrir o custo crescente do carvão. Portanto, as concessionárias têm demorado mais horas para operar suas usinas. Oba, controles de preço pelo governo! Ok, então se o preço do carvão está aumentando por causa da escassez de carvão e as concessionárias não querem operar com prejuízo, por que a China não tenta consertar sua escassez de carvão? Bem, eles estão tentando consertar.
Mais ou menos. Eu vou explicar depois do intervalo. Pessoal, eu tava gravando aqui o nosso vídeo de hoje e eu recebi um vídeo agora há pouco aqui que eu assisti que eu quero compartilhar com você. Como o nosso presidente diz, né? Se o povo está bem informado, se ficar bem informado, a gente ganha essa guerra. E é bem isso mesmo. Olha só. Não me peça calma não. Não me peça calma não. Por quê, Você fica pensando que o botijão de gás tá de 100. Daqui para o final do ano vai para 150. É culpa de Bolsonaro? Não. Aqui na Bahia é culpa de Rui Costa. Sabe por quê? Você não sabia, você também não sabia, eu fico sabendo agora. Tem que ler. Tem que ler, tem que se informar para não ficar Maria para com as outras. Leia, se informe. Tá me entendendo? Por quê? O botijão de gás está de 100, mas o governo do estado passa a mão em R$43. Sabe quanto vai para o governo federal? Menos de R$2 para o governo federal. Mas para o governo estadual, Rui Costa, tá me entendendo? Aí vai 43. Ah, porque vai reverter em obra? Que obra? Você tá vendo o que na Bahia? Você tá vendo o que na segurança pública? Você tá vendo o que? Feira de Santana despontando aí como as das cidades mais violentas do mundo. Não é nem do país, nem da Bahia, do mundo. Você sabia disso? Não, leia, você tem que ler. Bem-vindo de volta. A China está tentando consertar sua escassez de carvão, mas não é tão fácil. A China disse às suas principais empresas de energia para garantir o abastecimento para o inverno a todo custo, o que provavelmente significa que os preços globais do carvão e do gás vão continuar subindo rapidamente, enquanto a China compete pelo fornecimento. E as minas de carvão na China foram orientadas a produzir mais carvão, mesmo que já tenham ultrapassado suas cotas. A China controla a produção de carvão sob um sistema de cotas que limita a produção anual de minas para gerenciar o fornecimento. Acho que funcionou um pouco bem dessa vez. E num sinal do quão sério é esse problema, a escassez de energia na China está até mesmo forçando o regime chinês a afrouxar seu ressentimento de 1 ano contra a Austrália. Lembre-se de que o Partido Comunista Chinês tem tentado punir a Austrália economicamente desde que a Austrália pediu uma investigação sobre as origens do Covid-19. A punição deles foi proibir principalmente as importações australianas para a China. E uma grande importação foi o carvão australiano. Mas a crise de energia ficou tão ruim que a China está liberando o carvão australiano do armazenamento alfandegado, apesar de uma proibição não oficial de importação do combustível de quase 1 ano. Isso é 1 milhão de toneladas métricas de carvão australiano que ficou parado nos portos chineses por 1 ano. Isso parece muito, mas é apenas o equivalente a 1 dia de importação de carvão da China. Portanto, a menos que comecem a importar mais carvão australiano, o regime chinês ainda está em apuros. Mas mesmo que a China consiga diminuir a escassez de carvão nos próximos meses, isso já está tendo um tremendo efeito na economia global. De acordo com a Nomura, basicamente o Goldman Sachs japonês, os freios de energia vão se espalhar e impactar os mercados globais. Muito em breve, os mercados globais sentirão o aperto da escassez de produtos têxteis, brinquedos e peças de máquinas. Já está afetando empresas ocidentais que operam em fábricas na China, como a Apple e a Tesla. E isso está afetando muitas empresas chinesas menores também. Muitas já tiveram que reduzir ou interromper a produção. Embora possam ser ignoradas por grandes investidores estrangeiros que não cobrem essas empresas, o resultado final pode ser uma escassez de tudo, desde têxteis a componentes eletrônicos, que podem complicar as cadeias de abastecimento e consumir os lucros de uma série de empresas multinacionais. Portanto, o nosso vício em produtos baratos feitos na China pode acabar implodindo a economia global e impedir que o Natal chegue. Também terá um impacto na alimentação. Algumas das províncias mais atingidas são Jilin, Liaoning e Heilongjiang. Cerca de metade do milho e da soja da China são cultivados ali. Segundo a Bloomberg, a crise está alimentando a preocupação de que a China terá dificuldade em lidar com safras de milho, soja, amendoim e algodão este ano, depois que algumas fábricas foram solicitadas a suspender ou cortar a produção para economizar eletricidade. Então veja, a única maneira de qualquer um de nós sobreviver a essa crise iminente é se todos nós nos unirmos em comum, de boa vontade, caridade e amor pelo próximo. Esse vai ser seriamente o pior Natal de todos os tempos. Por falar em doação generosa, não é fácil fazer um show que critica o Partido Comunista Chinês.
Passamos por muitos processos de desmonetização e censura do YouTube e do Google. E poucos anunciantes são corajosos para trabalhar conosco. Por isso, contamos com o apoio dos telespectadores como você que desejam se juntar a nós para expor o Partido Comunista Chinês ao mundo, contribuindo pelos sites de crowdfunding Patreon e Locals. Como um agradecimento a eles, a quem chamo de Exército de 50 Centavos do China Sem Censura, respondo às suas perguntas no programa. A pergunta de hoje vem de ARPANET@CERN no Patreon. Ei, Chris, é um cenário hipotético, mas se você pudesse fazer 3 perguntas ao Xi Jinping que ele teria que responder honestamente, quais seriam? Há anos eu tento conseguir uma entrevista com o Xi Jinping, inclusive naquela vez em que eu tentei agarrá-lo enquanto ele estava hospedado no Waldorf Astoria, em Nova York, e eu fui expulso e banido para sempre. Então, se eu tivesse que fazer a ele apenas 3 perguntas, quais seriam? Essa é difícil. 1. Eu perguntaria se o ex-líder chinês e maior rival de Xi, o Jiang Zemin, está vivo ainda ou se o seu cérebro foi implantado em algum tipo de sapo robô. 2. Eu perguntaria o que ele realmente quer como ditador. O Xi chegou onde está jogando com suas cartas bem perto do peito. Até agora ele tem representado a estratégia de longo prazo do partido de derrotar o Ocidente, mas o que o próprio Xi realmente deseja? E 3. Qual é o waifu preferido dele? Por qual personagem de anime ele tem uma queda? Obrigado pela sua pergunta e seu apoio, ARPANET@CERN. E se você gostaria de se juntar a nós na luta para expor o Partido Comunista Chinês ao mundo, você pode nos ajudar curtindo e compartilhando esse vídeo, ou você pode se juntar ao Exército de 50 Centavos do China Sem Censura no patreon.com/ChinaUncensored ou chinauncensored.locals.com. Você ganha vantagens diferentes em cada um, então dê uma olhada. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell, vejo você na próxima.